Fofas! Fala, fofas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor em criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar sobre, de novo, estar no mercado, né? Então, ontem a gente teve o travamento da Solana. A Solana sofreu de novo uma nova paralisação na rede. Acho que foi quantas vezes já, Orlando, sabe? São três vezes. Já são 3 vezes. Esse 3 vezes ano em um ano, né? foi no range de menos de um ano, na verdade. O primeiro travamento foi em setembro, salvo engano, tô até aqui com o dado aberto. O primeiro travamento foi em 21, setembro de 21, 17 horas travadas. Depois, em maio, a gente teve 7 horas de travamento, maio agora. E agora, mais recentemente, em junho, a gente teve 4,5 horas de travamento dentro da Solana. Tá. Então, tu pode falar aí, Orlando Delamere, com base no que tu pesquisou aí, qual foi e, Cara, inclusive, eu quero saber a tua opinião sobre a Solana em si, sobre a rede. Tu acha pô, que ela maneiro, cara. pode, tu acha que ela pode, por exemplo, se tornar um Ethereum um dia desse jeito, travando desse jeito e tal? Tu acha que ela tem essa capacidade? Isso é uma boa questão, né? Valeu aí, eu ia pedir para compartilhar justamente essa dinâmica, cara. É aqui, então, basicamente, só para, enfim, pegar aqui para o pessoal, né? A Solana, então, ali, ó, apresentou esses 3 travamentos, setembro, tá, pessoal? Maio e junho. Então, esses dois aqui, bem mais recorrentes, diga-se de passagem. Ali, muito atrelado, mas teve um outro fator interessante que a Solana, apesar disso, evoluiu o número de validadores, né? Ela mais que dobrou ali o número de validadores, tentou fazer esse caminho de descentralização. Cara, a gente, na Mercurius Pro, a gente fez até um profile de Solana, explicando, né, essa dinâmica, explicando muito da nossa tese de Solana, né, o que a gente via, né? A gente explicou um pouco o mecanismo, enfim. A Solana, ela trouxe um mecanismo muito inovador para o mercado, que é o mecanismo de Proof of History. Esse mecanismo ele tem um líder e esse líder ele vai propor nas transações, depois essas transações são processadas pelos outros validadores. Basicamente ele funciona desse jeito, ó. Tem o líder, esse líder propõe as transações são processadas pelos validadores. Por isso que a Solana consegue ser tão rápido, porque ela mesclou um pouco do Proof of Work com o Proof of Stake. E nesse caso ela usa o Proof of Work para sincronizar seu tempo e o Proof of Stake no processo de fato de validação das suas transações. Então, essa foi a maneira, né, que a Solana construiu aqui para fazer todo esse processo que a gente está vendo. E quando a gente criou, né, a gente fez esse profile antes desse crescimento estrondoso da Solana, a gente tinha uma tese, né, muito nessa linha, né, que a gente tinha uma vantagem de processamento computacional, um ponto negativo muito atrelado à adaptação desse ecossistema e também complexidade, se isso poderia gerar algum débito técnico, e a questão da originalidade da Solana. Eu sempre comparei muito a Solana à Apple, que é o quê? Quando a gente teve o primeiro modelo de processamento assim mais mainstream, a gente teve o modelo de processamento da Microsoft, a gente teve o Windows. Provavelmente o computador que eu estou utilizando agora e boa parte de vocês está utilizando, independente da máquina, da marca, ela provavelmente roda Windows. Qual que é o único computador que não roda Windows? É o da Mac. Por quê? Porque a Apple tem a proposta de ter um sistema operacional próprio e isso gera algumas eficiências. Então, normalmente, quando você é um designer, um DJ, etc., você utiliza essa estrutura. Então, isso foi o ponto que brilhou o nosso olho na Solana, junto com os grandes hackathons. Ela estava conseguindo construir comunidade de uma forma muito boa, estava conseguindo fazer comunidade de uma forma muito boa. Então, essa foi a nossa tese inicial Solana. Qual que era a nossa principal contratese como investidor? E dicas de passagem, né? A gente tem Solana na carteira hoje, mas a gente está reduzindo a posição de Solana na carteira. Qual que era a nossa principal contratese? Era justamente que a Solana poderia ter algum débito técnico passado. O que significa? Basicamente, ela propôs uma solução muito nova, uma solução muito complexa, e aquela solução poderia ter ali alguma falha da forma que ela fez. O primeiro bug que aconteceu na Solana, em setembro, foi um bug por conta da arquitetura que ela desenvolveu no Proof of Work, que ela basicamente ela não tinha uma estrutura de organização de transações. E aí ela sofreu um ataque de DDoS, porque era algo extremamente barato, e isso fez vários forks dentro da rede e fez com que ela tivesse que resetar. A segunda falha dela foi que uma dessas filters que elas implantaram para resolver o ataque que ela sofreu em setembro não foi 100% funcional.
Por isso que ela sofreu um ataque em maio. E agora, né, eu estou mostrando aí, esse é o tweet do Anatoly, do CEO da Solana, que ele comenta que você teve uma falta de comunicação entre os verificadores entre, na verdade, o validador e os verificadores, e isso que gerou esse bug. Aqui teve até um texto no Reddit, né, que aqui ele até tenta explicar que, ó, foi um bug relativamente raro que ocorreu na Solana por conta ali de uma estrutura de execução que é bem pouco provável. E aqui, né, eles teve toda uma discussão no Reddit da Solana, a gente passou um bom tempo tentando entender, mas no final, o que aconteceu? Algumas das coisas que eles implementaram para resolver o problema que eles tiveram em setembro acabaram sendo quebradas agora em junho. Quebradas em que sentido? Passaram por testes de estresse, não foram tão bem funcionais, e isso acabou gerando esse problema. Então a Solana está acumulando uma série de débitos técnicos, que a gente chama, por conta da estrutura que ela está se propondo. E aí é interessante porque a gente acaba tendo duas narrativas no meio dessa dinâmica. Quais são essas duas narrativas? Primeira narrativa é da Solana, que ela está rodando, né, para o longo prazo. Então, a Solana ali está tentando fazer o Solana Pay, está tentando fazer o Solana House e diversas outras coisas. Tem o apoio ali de venture capitals bem fortes, como o Multicoin Capital, focado em uma solução mais específica, uma solução ali que não vai ser fragmentada, uma solução baseada em eficiência de hardware, que é o que a gente está falando ali no Proof of History. E em contrapartida, você tem o segundo lado da moeda, que é, cara, a grande questão aqui, e isso é importante, à medida que esses travamentos acontecem, isso vai desgastando a confiança das pessoas que essa rede de fato vai ser funcional. E especialmente a comunidade externa Solana. E eu acredito que isso pode fazer grandes players do mercado saírem de Solana. A gente fala de um cenário que grandes players do mercado podem chegar, por exemplo, no FTX, que mantém boa parte da Solana, virar e falar, cara, eu acho que eu não quero mais estar exposto em Solana. Isso foi o ponto que eu destaquei aqui no meu Twitter, que qual que é o meu medo hoje de Solana, a minha principal contratese em relação a Solana, é que essa é uma perda parcial de reputação da Solana, junto com a perda de apoio de alguns players e os débitos técnicos desse sistema que ela ainda não conseguiu se ajustar, vão fazer que a Solana não tenha esse crescimento, que ela não consiga resistir para o longo termo. Hoje eu ainda estou apostando em Solana? Estou. Provavelmente vou reduzir minha posição em Solana. Isso a gente é super franco aqui na Mercúrio, né? A gente é super aberto, né? Com os assinantes a gente vai explicar ali, a gente, enfim, tem a nossa carteira ali semanal dos assinantes. Mas é o que eu estou fazendo de leitura. Então, não é algo para mim que é super crítico, na verdade é algo que, enfim, já aconteceu algumas outras vezes na rede, a ponto de eu zerar minha posição, mas é algo que me incomoda, especialmente porque esse último bug teve muita pouca transparência. Cara, para a gente entender de forma técnica esse bug, a gente teve que falar com uma série de validadores no Reddit, o Igor passou a noite conversando, porque eles não deram uma clareza, e isso foi uma coisa que eu gostei nas últimas vezes, porque a Solana foi muito clara no bug de setembro e no bug de maio, do que aconteceu exatamente. Assim, foi um bug muito mais inesperado esse daqui de agora, pelo que deu para perceber, pelo que deu para sentir. Então, esse foi um incômodo que me gerou do ponto de vista de analista fundamentalista dessa rede, tá, pessoal? Só, enfim, explicando toda essa dinâmica. E aí eu só queria puxar uma coisa que eu acho que é legal, que o bear market ele é um momento muito interessante, muito peculiar, porque as coisas que não são tão boas estão sendo reveladas ruins. Os testes de estresse agora são mais evidenciados. Quando a Solana teve o primeiro travamento, foi um travamento muito mais longo que esse, ali em 17, e que muito menos gente comentou, diga-se de passagem. Por quê? Porque, cara, a gente estava em bull market, foda-se que as coisas estavam travando. As coisas travam em bull market, não tem problema nenhum, as soluções estão a longo prazo, tudo mais, todo mundo está feliz, todo mundo está ganhando dinheiro. Agora a gente mudou esse cenário. E assim, tem muitas coisas que estão me incomodando. Terra Luna era um case que me incomodava, né? A gente alertou os assinantes da Mercúrio Pro, né? Teve a live fechada que a gente fez com o Augusto aqui também, batendo em Terra Luna, batendo no problema da Anchor. Outra rede que está me incomodando bastante, Avalanche. Avalanche tem muita coisa ali que não é clara do que eles estão fazendo, especialmente TPS. O TPS da Avalanche ali não é real, não é uma coisa real, não é uma coisa funcional.
em termos de governança, os caras estão errando muita coisa também. E Solana agora, essa questão desse débito técnico também está me incomodando. E é interessante, né, porque a gente viu ali um Layer 2 Summer, muita gente capitalizada, e agora a gente está vendo ali alguns ajustes nesse aspecto. Perfeito. Cara, eu cada vez mais eu tô ficando mais restrito a Bitcoin e Ethereum. Eu já acho que o Ethereum é um grande protótipo que está sendo testado, ainda não acho ela uma coisa absoluta, por exemplo, uma rede ela está à frente de todas as outras, mas ela é um bicho diferente do Bitcoin, né? O inverso